Fala galera, tudo bem com vocês? Então se você quer ser um aluno eficaz, vem comigo! Poliedros. Poliedros são figuras espaciais fechadas formadas pela reunião de polígonos, como mostra nos exemplos seguintes. Cada polígono é denominado face do poliedro. Os lados dos polígonos são as arestas do poliedro e os vértices dos polígonos são os vértices do poliedro. Um poliedro é chamado convexo se o plano que contém qualquer um dos seus polígonos deixa os demais polígonos no mesmo semi-espaço. Exemplo 1. Temos aqui um poliedro convexo e um poliedro não convexo. O segundo poliedro é não convexo, pois o plano que contém a face em negrita, por exemplo, divide o poliedro em duas partes, olha, deixando essa parte aqui do centro vazia, uma para cada semi-espaço. Poliedros de Platão. Um poliedro é denominado de Platão se e somente se satisfaz as três seguintes condições. Primeiro, verifica a relação de Euler, ou seja, satisfaz V menos A mais F igual a 2. V quer dizer vértice, A arestas, F faces. Segunda condição, todos os ângulos poliêdricos possuem o mesmo número de arestas. Terceiro, possui o mesmo tipo de polígono para todas as faces. Os poliedros de Platão são 5: tetraedro, hexaedro, octaedro, dodecaedro e icosaedro. Tetraedro são 4 faces no formato de um triângulo. Hexaedro, 6 faces no formato de um quadrado. Octaedro, 8 faces no formato de um triângulo. Dodecaedro, 12 faces no formato de um pentágono. E icosaedro, 20 faces no formato de um triângulo. Já caiu em provas de vestibulares a seguinte pergunta: quais são os poliedros de Platão em que as faces são triangulares? Tetraedro, octaedro e icosaedro. Se liga na dica. Esse poliedro de Platão, ele é chamado de hexaedro, porém conhecido por vocês como cubo. Nesse poliedro, todas as faces são no formato de um quadrado. Então, cada face dessa aqui representa um quadrado. Um poliedro, ele é composto por vértices, face e arestas. O que é vértice, professor Tony? Vértice é esse ponto de encontro das arestas. Aresta é o encontro de dois lados de cada figura plana. E a face representa cada figura plana no poliedro. E é uma relação muito importante, que é a relação de Euler. V de vértice, F de face, A de aresta. Para decorar essa fórmula, é só lembrar de uma frase: vamos fazer a atividade valendo 2. Valeu? Exemplo 1. Num poliedro convexo, o número de vértices é 10 e o número de arestas é 15. Então, calcule o número de faces. Nessa questão, está informando que o número de vértices é igual a 10 e que o número de faces eu não sei, mas já informou o número de arestas, que é 15. Então, na questão já informou que o número de vértices é 10, o número de arestas é 15 e pede para calcular o número de faces. O que fazer, professor Tony, numa questão que envolve vértices, faces e arestas? Qual é a fórmula a utilizar? Relação de Euler. Vamos fazer a atividade valendo 2. Aplicando na fórmula, vamos fazer a atividade valendo 2, no lugar do V, vou colocar 10, mais F é o que eu quero encontrar, e o A vale 15, mais 2. 15 mais 2, 17. Passando 10 para lá, F é igual a 17 menos 10, que é igual a 7 faces. Então, esse poliedro tem 7 faces, a alternativa é. Exemplo 2. Um poliedro convexo é formado por 80 faces triangulares e 12 faces pentagonais. O número de vértices do poliedro é. Observando essa questão, tem muito cuidado porque envolveu faces triangulares e 12 faces pentagonais. Primeiro passo, retirar o número de faces. 80 faces no formato de um triângulo. Também tenho 12 faces no formato de um pentágono. Isso aqui representa faces, isso aqui representa faces.
Isso quer dizer que o total de faces que tem esse poliedro são 92 faces. Professor Tony, como é que eu faço para encontrar a aresta? A aresta você aprendeu que é o encontro de dois lados. Então, vou encontrar o total de lados e dividir por 2. Então, fazendo aqui o cálculo, 80 faces no formato de um triângulo. O triângulo tem quantos lados? 3. Então, vai ser 80 vezes 3. E o pentágono tem quantos lados, professor? 5. 12 vezes 5, já que são 12 faces. 80 vezes 3, 240 lados. 12 vezes 5, 60 lados. Então, juntando todos, eu tenho um total de 300 lados. Como encontrar o valor da aresta? É só dividir 300 por 2, que é igual a 150. Então, já tem um número de aresta, que é 150. Mas a questão está pedindo o quê? O número de vértices. A partir de agora, eu vou aplicar em qual fórmula? Relação de Euler. Vamos fazer a atividade valendo 2. Vamos fazer a atividade valendo 2. Vértice eu quero encontrar mais 92 igual a 150 mais 2. V é igual a 150 mais 2, 152. Passando 92 para lá, 152 menos 92 vai ser igual a 60. Alternativa B. Exemplo 3. A figura representa a planificação de um poliedro convexo. As quantidades, respectivamente, de faces, arestas e vértices desse poliedro são... Observando a questão, eu tenho agora um sólido planificado. Esse poliedro está planificado, ou seja, ele está aberto. Como descobrir, professor, então, o número de faces? Olha, quais são as faces? Formato de quê? De um triângulo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, são 20 faces. Uma observação importante nesse tipo de questão é a ordem que está pedindo aí o número de faces, arestas e vértices. Primeiro, face. Depois, aresta. Por último, vértice. Se eu já encontrei que o número de faces é igual a 20, eu já posso eliminar a letra B e C. A dúvida agora é entre a D e E. Certo, professor Tony, até aí entendi. Mas como é que eu vou encontrar o número de arestas? Lembra que a aresta é o encontro de dois lados? Então basta eu descobrir o total de lados que tem esse poliedro e dividir por 2. Então vamos lá. Eu já sei que são 20 faces. No formato de quê? De um triângulo. E o triângulo tem quantos lados? 3. O número de lados vai ser 20 vezes 3, que é igual a 60. Então, total de lados, 60. Se quero descobrir o número de arestas, vou pegar esse total de lados e dividir por 2. Então, agora, total de arestas dá igual a 30. Já tem o número de faces, já tem o número de arestas. Posso eliminar alguma alternativa? Sim. A alternativa é a dúvida entre a A e a D. Para encontrar o vértice, o que é que se faz? Aplica na relação de Euler. Vamos fazer a atividade valendo 2. Vamos fazer a atividade valendo 2. Vértice é o que eu quero encontrar. Faces igual a 20, arestas 30. 30 mais 2, 32. Passando 20 para lá, vai negativo. 32 menos 20, 12. Alternativa A. Exemplo 4. A figura a seguir representa a planificação de um poliedro convexo. O número de vértices desse poliedro é 12, 14, 16, 20 ou 22. Olha bem, nessa questão é um poliedro que está planificado. Se ele está planificado, eu tenho que ter uma observação importante. Quais são as figuras planas envolvidas ali? Nesse caso, eu tenho figura plana sendo quadrado e a outra figura plana sendo triângulos. Eu preciso contar o número de faces de cada um. Primeiro passo. Quantas faces eu tenho aqui no formato de um quadrado? São 6. Então, são 6 faces no formato de um quadrado. E triângulo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 faces no formato de um triângulo. Qual o total de faces, professor Tony, nesse poliedro? É só somar 6 mais 8. Eu tenho aqui 14 faces.
E para encontrar arestas? Lembra que para encontrar arestas, basta pegar o número de faces e multiplicar pela quantidade de lados e no final dividir por 2? Então vamos lá. 6 vezes 4, já que um quadrado tem 4 lados, 6 vezes 4, 24 lados. 8 vezes 3 também é igual a 24. 24 com 24, eu tenho 48 lados. Então, a aresta é igual a 48 dividido por 2, que é igual a 24. Já tenho o número de faces, que é 14. Já tenho o número de aresta, que é 24. Aplicando na fórmula, vamos fazer a atividade valendo 2. V é o que eu quero encontrar. F, 14. A, 24 mais 2. 24 mais 2 dá 26. V é igual a 26 menos 14, que é igual a 12. Alternativa A. A soma dos ângulos de todas as faces de um políedro convexo é S igual a V menos 2 vezes 360 graus, em que V é o número de vértices do poliedro. Então, exemplo, calcule a soma de todos os ângulos de um dodecaedro convexo. Nesse primeiro exemplo, exemplo 1, calcule a soma de todos os ângulos de um dodecaedro convexo. Dodecaedro tem quantas faces? Dode, 12 faces. No formato de quê? De um pentágono. Para achar o número de vértices, eu preciso encontrar antes o número de arestas. Se já sei o total de faces e o formato que cada figura plana tem, já sei que é um pentágono, então para encontrar o número de arestas, basta pegar o número de faces e multiplicar pelo número de lados que tem a figura plana, que nesse caso são 5, dividir por 2. 12 vezes 5, 60. Por 2, 30. Então já encontrei o número de arestas. Tendo faces e arestas, para encontrar o vértice é só aplicar na fórmula de Euler. Vamos fazer a atividade valendo 2. Substituindo, V mais 12 é igual a 30 mais 2. 30 mais 2, 32. 32 menos 12, V é igual a 20. Encontrei o número de vértices. Mas a questão não quer saber o número de vértices. Ele quer saber o quê? A soma de todos os ângulos. Mas para saber a soma de todos os ângulos, eu preciso antes encontrar o número de vértices. E aí eu vou para a segunda fórmula. S, que é a soma de todos os ângulos, V menos 2 vezes 360. S é igual a 20 menos 2 vezes 360. S é igual a 18 vezes 360. S é igual a 6.480 graus. Determine a soma dos ângulos das faces do poliedro de Platão que possui o maior número de faces. O poliedro de Platão que possui o maior número de faces é o icosaedro. O icosaedro tem 20 faces no formato de um triângulo. Se eu já sei que são 20 faces, e para descobrir o número de arestas, basta pegar o número de faces vezes a quantidade de lados, dividido por 2, nesse caso vai dar 60 por 2, que é igual a 30. Substituindo aqui na fórmula agora para encontrar o valor do vértice, vamos fazer a atividade valendo 2. V é o que eu quero encontrar, mais 20 é igual a 30 mais 2. 30 mais 2, 32. 32 menos 20 é igual a 12. Aplicando na fórmula da soma, vai ficar, no lugar do V, 12 menos 2 vezes 360. 12 menos 2 dá 10. 10 vezes 360, soma total 3.600 graus. Essa é a resposta.